Olá, time de cuidadores! Hoje eu venho ensinar vocês a identificar e prevenir as lesões por pressão. As lesões por pressão são aquelas antigas úlceras por pressão, as escaras, e elas acontecem em pacientes que ficam acamados, deitados numa posição durante muito tempo. E elas acontecem porque acontece a pressão em cima daquele osso e a circulação sanguínea diminui naquele lugar e começa a morrer os tecidos moles, os músculos, e aí, como a pele fica mais sensível, abre aquela feridinha. Nós vamos mostrar para vocês agora um pouquinho das imagens para que vocês entendam o que a gente está falando. A gente tem o estágio 1, que acontece uma vermelhidão, um eritema e uma pele íntrica, e ela persiste mesmo após o alívio da pressão do local. Então, mesmo você mudando o paciente, aquela parte vai ficar vermelhinha. Ele é localizado numa área específica e geralmente é uma proeminência óssea, que é a que eu tinha falado para vocês anteriormente. O estágio 2 já começa a perder o tecido, que envolve a epiderme, a derme ou as duas. Portanto, tem uma interrupção da continuidade da pele. Ela forma-se uma úlcera e às vezes uma bolha, podendo até haver uma crosta. No estágio 3, já tem o comprometimento do tecido subcutâneo, que ele pode se estender um pouquinho mais profundo até a face muscular subjacente. E o estágio 4 tem um comprometimento ainda mais profundo, com uma grande destruição de tecidos ou até mesmo dano muscular, ósseo ou algumas estruturas adjacentes. A lesão chega a atravessar a face muscular. E para prevenção, é aquela famosa regra que você conhece de todos os hospitais. É a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. É a melhor coisa que se tem para fazer. Então, nós vamos mudar esse paciente de 2 em 2 horas, sempre apoiando com os coxins, protegendo as proeminências ósseas com colchão, caixa de ovo ou de ar também, que é muito conhecido. Devemos evitar sempre que os idosos fiquem sentados em superfícies duras, sempre protegendo com um colchão, alguma coisa que ajude. Outra coisa que causa muito a úlcera é a fricção no lençol. Então vamos tomar muito cuidado quando for deitar esse paciente em um colchão, para evitar a fricção ou cisalhamento, que acontece quando o lençol fica com aquelas dobrinhas, ou quando ele tem ou tá um pouco sujo, ou tem algum desenho, algum bordado. Então a gente tem que evitar e colocar um lençol, um pano sobre o colchão embaixo do paciente, para que a gente possa movimentá-lo de uma vez só. O ideal é que se tenham 2 pessoas e que o paciente evite ficar na posição apenas. Outra coisa que piora as lesões por pressão é que o paciente fique molhado, fique com a pele úmida, porque a pele já é sensível e ela vai ficar mais sensível ainda se a pele estiver úmida. Então, sempre trocar a roupa de cama e a roupa do paciente, para que se diminua essa umidade na pele. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Foi bem rapidinho mesmo. No link abaixo vai ter a matéria completa. E muito obrigada pela companhia. Olá, time de cuidadores. Vocês acabaram de ouvir a nossa enfermeira Williara comentando sobre as úlceras por pressão, os cuidados que vocês precisam ter, as noções básicas sobre como que acontece essas úlceras. Eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa experiência sobre as úlceras por pressão. Inicialmente, é importante a gente entender que durante um processo de envelhecimento, algumas alterações fisiológicas acontecem, e essas alterações muitas vezes favorecem o surgimento dessas úlceras, como por exemplo, o alentecimento, fica mais lento a renovação das células da pele. E com isso, elas vão diminuindo cada vez mais e vai ficando mais fina a camada da pele. Juntando a isso uma redução na produção do colágeno e na elasticidade da pele, vai auxiliar no surgimento ou favorecer o surgimento das úlceras por pressão. A redistribuição da gordura para locais mais profundos, diminuindo a espessura entre o osso e a pele, favorecendo as proeminências ósseas, quando fica aparecendo a ponta do osso ali na pele. Isso favorece e muito o surgimento das úlceras por pressão. Sem contar na redução da vascularização e na redução da capacidade de distribuir o peso corporal. Tudo isso são fatores que podem acontecer durante o envelhecimento
que vão favorecer o surgimento dessas úlceras. Essas úlceras por pressão, elas podem surgir rapidamente. Em 24 horas, elas podem surgir e se não forem tomadas providências ou se forem identificadas, elas podem se agravando numa velocidade muito rápida. Então é imprescindível que a gente possa prevenir e identificar. O objetivo nosso não é tratar essas úlceras, mas que vocês possam preveni-las e identificá-las o quanto antes e comunicar à família ou ao médico assistente. Bom, para conhecimento existem alguns fatores de risco que são intrínsecos do paciente, como a idade, o próprio envelhecimento, uma redução da vascularização, a distribuição da gordura desse paciente. São fatores, as doenças associadas, as comorbidades que esse paciente pode vir a ter, o excesso de peso ou a falta de gordura, o emagrecimento excessivo, pode surgir as proeminências ósseas e o excesso de peso com gordura pode facilitar o surgimento das lesões porque a gordura ela é menos vascularizada e com isso, além do próprio peso do paciente sobre o corpo e sobre o tecido onde ele está, sobre o colchão, sobre a superfície, são fatores que a obesidade e a quantidade de gordura está associado com o surgimento das úlceras por pressão. Esses são fatores intrínsecos ao paciente, mas nós temos também fatores extrínsecos e são esses fatores que você, como cuidador, tem que ficar de olho, porque você pode atuar muito bem nesses fatores extrínsecos para prevenir as úlceras por pressão. Esses fatores estão relacionados ao ambiente onde o paciente está. E o primeiro e principal fator de risco é a pressão. Tanto o tempo, a duração, quanto a intensidade da pressão. Se um paciente muito obeso, ele vai ter uma intensidade maior de pressão do paciente sobre a superfície de contato, o colchão, a cadeira, enfim, aonde ele estiver sentado ou deitado. E também o tempo, a duração que ele permanece sobre aquela mesma posição. Então, a pressão, tanto a intensidade quanto a duração, é o principal fator de risco para o surgimento. E a gente consegue fazer isso mudando o paciente de posição rotineiramente. A cada 2 horas, mudando o paciente de posição, eu vou estar reduzindo a pressão, tanto a intensidade quanto o tempo. Então, com medidas simples, a gente consegue evitar o principal fator de risco para o surgimento de úlceras por pressão. Além da pressão, existe a fricção. Quando o tecido fricciona, esfrega um tecido sobre o outro, a pele sobre a roupa, sobre a coberta, sobre o colchão, sobre a cadeira, essa fricção ela causa uma lesão leve, superficial na pele. E na maioria das vezes surgem bolhas ou fica ali com aquele aspecto de queimado. Essa fricção, ao romper a barreira da pele, favorece o surgimento das úlceras. E se essa fricção estiver associada à gravidade, ocorre o cisalhamento. Quando um paciente está, por exemplo, sentado, tem a gravidade do corpo dele, o peso do corpo pela gravidade, e essa fricção pode causar lesões por úlceras por pressão, geralmente em região sacral, quando o paciente está sentado, e se ele estiver deitado, outros fatores associados. Além, então, da pressão, da fricção e do cisalhamento, a umidade. Manter sempre o ambiente, a cama do paciente limpa, seca, a fralda toda vez que estiver molhada, secar a roupa, porque a umidade ela favorece o surgimento dessas lesões por causa de mudanças que ela ocorre na pele. E você, como cuidador, deve inspecionar, saber como é a pele desse paciente que você está cuidando. Será que ela já tem lesões, tem manchas, tem bolhas? Qual que é a coloração, a fragilidade? Vamos mostrar aqui nessas imagens alguns dos principais locais para o surgimento das úlceras por pressão, como, por exemplo, a região sacra, o calcâneo, o trocânter,
o cotovelo e o maléolo. Essas são as principais regiões que formam as úlceras por pressão, principalmente pelas proeminências ósseas, que elas vão facilitar todo esse processo. Identificar esses sinais iniciais é essencial então para prevenir. Mas e se for uma pele que eu não consigo identificar a mudança de coloração? Uma pele mais negra, por exemplo. Então eu tenho que observar outros sinais além da coloração, como edema, tumefação, calor, a mudança de sensibilidade, se é um local que está dolorido. Então essas observações eu tenho que ficar de olho em todos os nossos pacientes. E lembrando sempre dos dispositivos que o paciente pode utilizar, como sondas, soros, equipos, o que esse paciente utiliza além do próprio corpo, da própria roupa, da fralda, que pode causar lesão na pele. Será que esse contato, um paciente que tem uma sonda vesical, uma sonda para fazer urina, para urinar, será que se ela ficar embaixo da pele do paciente, isso não vai favorecer o surgimento de úlceras? Uma sonda pelo nariz, nasoentérica, a presença de soros com equipos, com tubos, tudo isso são fatores que é importante a gente ficar de olho e observar se não vai estar causando pressão e fricção sobre a pele do nosso paciente. Todas as vezes que eu olhar para a pele do paciente, eu tenho que lembrar de uma nutrição adequada. Um paciente desnutrido ou mal nutrido vai favorecer o surgimento de lesões por pressão. Se esse meu paciente, por algum motivo, ele não consegue manter uma alimentação adequada, é interessante fazer uma suplementação nutricional. E aí a gente precisa pedir auxílio para o nutricionista e para o médico assistente, para que possa ser feito aliado às outras comorbidades do paciente e às necessidades que ele apresenta nesse momento. Bom, então como que a gente pode prevenir? Lembrando sempre daqueles fatores extrínsecos relacionados ao ambiente do paciente, aqui vão algumas dicas do que a gente pode fazer para minimizar o dano. Bom, o primeiro deles são os cuidados com a pele. Evitar posicionar o paciente sobre uma pele que ainda apresenta aquela vermelhidão por causa de ter ficado muito tempo sobre aquela posição. Se a pele ainda não recuperou a sua cor natural, evite-o de colocá-lo nessa posição anterior, para que não piore toda a situação e possa prevenir a formação de úlceras. Quando for passar algum creme hidratante, algum emoliente, é importante fazer isso com calma, com gentileza, porque a força e a pressa na hora de passar esses produtos podem levar a lesões na pele do paciente. Outra dica importante é observar a superfície onde o paciente está sentado ou deitado, onde o paciente está acomodado. Observe aqui nessas figuras algumas imagens que a gente pode utilizar como apoio para a superfície, para otimizar a superfície de contato. Podemos usar colchões de espuma altamente específico para redistribuir a pressão em todo o paciente, minimizando o risco de úlceras por pressão, que são os colchões caixa de ovo, por exemplo. Existem colchões que têm uma superfície de apoio dinâmico, o colchão pneumático, onde ele vai eventualmente, de tempos em tempos, encher um lado do colchão e esvaziar outro lado. Isso em vários pontos do colchão. Em cada bola dessas da figura, 50% delas vão estar cheias e 50% vão estar vazias. E isso vai causar um movimento constante, diminuindo aquela pressão sobre a pele do paciente. Os calcâneos, o calcanhar deve estar sempre livre. O paciente em decúbito dorsal, coloque um apoio sobre a perna do paciente para que o calcanhar não fique constantemente encostando no colchão. Quando o paciente está sentado na cadeira ou na própria cama, é importante não esquecer de utilizar essas almofadas para redistribuir o peso e a pressão do paciente. Lembrando, equivocadamente, muitas vezes utilizamos aquelas almofadas de água ou no formato de uma rosca com um buraco no meio. Elas não são adequadas para essa situação, pois elas causam uma falsa impressão
de que está melhorando, mas elas mantêm a pressão em todo o corpo do paciente. E equivocadamente, muitas vezes a gente pensa que ela está auxiliando. Então tomem cuidados com essas almofadas de água ou no formato de uma rosca, tá? E outra dica importante é manter o cuidado, a calma na hora de mexer com o paciente na cama. Essa gentileza, esse cuidado na hora de mexer, mobilizar o paciente, pode fazer uma grande diferença na pele dele. E principalmente, evitar que os lençóis, travesseiros, que os objetos que utilizamos na cama ou na cadeira, eles sejam, evitar que eles tenham detalhes como botões, zippers, rendas, costuras. O ideal é que seja liso, justamente para minimizar ou para prevenir, reduzir um fator de risco dessa fricção da pele do paciente. São detalhes que vocês, como cuidadores, podem observar no ambiente em que o paciente está para reduzir os principais fatores de risco para a úlcera por pressão. Se mesmo vocês fazendo todas essas medidas, o paciente apresentar uma úlcera por pressão ou sinais de vermelhidão, de edema, de calor, comunique imediatamente à família e aos profissionais que estão dando os cuidados, como os médicos ou a enfermeira desse paciente. E para a gente saber, existem algumas noções sobre os curativos que é importante vocês terem o conhecimento. Muitas vezes a gente observa que a família ou algumas pessoas preferem deixar as feridas descobertas para que elas sequem e tenham uma impressão de que já está cicatrizado, porque já formou aquela casca, aquela crosta. Mas o objetivo do curativo vai além da própria mecânica, da própria química da pomada utilizada nesse curativo. Então, algumas dessas funções é prevenir a perda de água e calor das feridas, proteger as feridas de bactérias e corpo estranho, absorver o exudato da ferida, o líquido que sai da ferida e deixa o curativo molhado, comprimir e minimizar o edema causado pela ferida e criar um ambiente quente, úmido e ocluído para facilitar a cicatrização, além de ser esteticamente mais agradável do que ver uma ferida aberta. Então é importante vocês terem esses conhecimentos, são conhecimentos básicos. A gente não quer que vocês tenham conhecimento sobre como conduzir uma úlcera por pressão ou o que fazer no tratamento delas, mas é imprescindível vocês saberem identificar essas lesões ou os primeiros sinais do surgimento dessas lesões e como que vai prevenir através dessas dicas e dos fatores extrínsecos que vocês podem atuar muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fale aqui conosco que a gente pode auxiliar nessa condução de cada caso. Tá joia? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.